nosso Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje está registrada em Gênesis capítulo 13. Gênesis 13:1 diz assim, irmãos: Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, com a sua mulher e tudo que tinha, e Ló estava com ele. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali lhe fizera. Ali invocou Abraão o nome do Senhor. Glória a Deus. Também Ló ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. A terra, porém, não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ele era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente, ali se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha para o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda esta terra que vês, eis de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre, que está junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Amém? Aqui é uma passagem conhecida da igreja, onde Abraão e Ló se separam. Aqui Abrão ainda não tinha tido o seu nome mudado, e Deus muda o nome de Abraão no capítulo 17. Aqui ele ainda se chamava Abrão, ainda não havia se cumprido a promessa de ter um filho. Aqui só fala que a história de Abrão começa aqui no capítulo 12, e aqui nós vemos que ele sai com o pai dele, no capítulo 12 ele sai com o pai dele de Ur dos Caldeus, porém o pai dele fica ali em Harã e não desce para Canaã, ele fica ali. Mas aí quando Terá morre, que é o pai de Abraão, aí Abraão desce para poder ir para onde Deus chamou ele. Esse contexto, capítulo 13, ele fala de uma separação, irmãos. Separação. Então nós aprendemos na igreja, desde criança, que não é bom que haja divisão, não é bom que haja separação, mas tudo na palavra de Deus ela tem que ter um equilíbrio, irmãos. Existe sim o tempo, o momento de nós separarmos de algo que Deus quer que nós separemos. Eu já falei outras vezes aqui que a
palavra decisão, se você cortar ao meio, ela é decisão. Ela fala de cisão. Cisão, irmãos, é um corte. A cisão é um corte. A partir daquele corte é uma separação. Deus, ele separou o povo dele quando ele pediu para que Moisés tirasse o povo do Egito. Ali, Deus, por várias vezes, mandou ali as pragas. Houve um processo. Não foi da primeira vez que tirou, porque uma cisão, uma separação, ela vai tempo também. Tem coisas que a gente não consegue tirar de imediato da nossa vida. Por quê? Porque nós temos que esperar o trabalhar de Deus. As 10 pragas do Egito, veio uma, depois veio a outra, depois veio a outra. Endurecia o coração de Faraó. Quando quer ver, se Faraó ficava quebrantado e falava, leva o meu povo. Dali a pouco ele arrependia, ele falava, não quero que o povo vá não, porque a minha mão de obra é barata, ou melhor, que não custa nada. Essa mão de obra aqui que eu posso escravizar ela. Mas aí Deus vai trabalhando. Deus vai trabalhando até que ele mexe nos primogênitos do Egito. Aí não tem mais onde só o Faraó segurar. Então Faraó libera. Quando o Faraó libera, depois ele se arrepende de novo. Ele manda o exército dele atrás do povo de Deus. Ali o povo de Deus de frente com o mar. A palavra de Deus fala que Deus não permitiu que o povo fosse pela terra dos filisteus, porque eles iriam ver a guerra, e como eles não eram treinados para a guerra, eram escravos, eles iam temer e voltar para o Egito, iam se entregar de novo. Então Deus traz eles por baixo, põe eles de frente com o mar, e aí eles ficam apavorados, porque vem um exército lá de Faraó atrás, e não tem para onde sair. Mas aí a palavra de Deus fala que o socorro, né? Ele vem do céu. Você olha para todo lado, não vê socorro. Aí quando quer ver, o socorro vem do céu. E glória a Deus por isso. Porque Deus não, a glória é dele. Ele não depende de homem, não depende de ninguém. Ele faz a obra para a glória dele. Aí Deus fala para Moisés, fala assim, ó, o que o povo está reclamando? Diga ao povo que marche, levanta esse teu cajado, estende para o mar aí, e o mar vai se abrir. Glória a Deus. E ali a palavra de Deus fala, irmãos, que ele passou com todo o povo, o mar se abriu, o povo passou em seco, e quando o Faraó inventa de querer entrar atrás, Deus manda que o mar atrás dele se feche e mata todo o exército de Faraó afogado. Ali houve uma separação, uma cisão. Deus separou, ali acabou. Ali não tinha mais como o povo voltar para o Egito. Então tem processos, irmãos, que Deus, ele vai trabalhar, vai um tempo, mas vai haver uma cisão, vai haver uma separação. Porque Deus está separando nós do mundo, separando das coisas que não agradam a Ele. Mas tem um processo. Faraó representa o diabo. Muitas vezes o diabo tenta, insiste em querer colocar tropeço na vida do crente, colocar situações para amarrar a vida do crente. Chega uma hora que Satanás não resiste mais ao trabalhar de Deus, e aí a pessoa liberta plenamente. Aleluia, Faraó e o seu exército afogam no mar do Senhor. Então os demônios se afogam, os demônios são derrotados, porque tem um processo de Deus para tirar. Mas Deus, muitas vezes, Ele quer que a gente nos separe de situações da nossa vida, situações que estão nos prejudicando. Então Deus, Ele quer uma separação. Muitas vezes pode ser uma separação emocional, uma separação, nesse caso aqui de Abraão, você vê que é uma separação familiar, irmãos. E difícil para Abraão, irmãos. Que difícil cortar o cordão umbilical de Abraão.
com o seu sobrinho Ló, que com certeza foi criado com ele desde pequeno. A palavra de Deus fala que quando Terá saiu lá de Ur dos Caldeus, levou toda a sua família ali, levou, né? Abraão levou Saraí, Ló levou sua esposa, e com certeza ali Abrão acompanhou a vida de Ló desde o seu nascimento. E que situação difícil, irmãos. Abrão ter que ser separado do seu sobrinho, que foi criado junto com ele como se fosse filho. E outra coisa, irmãos, olha que nos chama a atenção. O que mais Abrão desejava? Era um filho. Porque a sua esposa era estéril e Deus tinha uma promessa sobre ele. E aí, se for ver, Ló era como um filho para Abrão. Era como se fosse filho dele, filho do seu irmão, era um sobrinho. E que dificuldade foi para o coração de Abrão ter que tomar essa decisão. Mas olha como Deus prova Abrão isso. Quando ele se torna Abraão, que ele tem Isaac, Deus pede o filho Isaac no sacrifício, para provar o coração. Olha quantas situações Abrão, o pai da fé, ele viveu para ser aprovado por Deus. Deus pedia as coisas para ele difíceis de fazer. Não, agora você vai se separar do seu sobrinho. Não está dando mais certo. E aí Abrão vai e faz aquilo que Deus está mandando. Chegou a hora de separar. Então, aqui é uma separação familiar, mas muitas vezes Deus quer nos separarmos de coisas deste mundo em várias áreas. Eu não sei qual área da tua vida Ele quer que haja uma cisão. Isso aí é só Ele e você que sabe. Mas muitas vezes Deus está dizendo assim, está na hora de apartar, para que haja mais crescimento. Está na hora de separar. E aqui nós voltamos então para a palavra para entender como foi essa separação. Versículo 1: Subiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb, com sua mulher e tudo o que tinha, e Ló estava com ele. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Olha, Deus abençoe Abraão. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel. Ele saiu ali do norte, né? Ele saiu do sul e foi para o norte, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes fizera. Ali invocou Abraão o nome do Senhor. Olha uma característica na vida de Abraão aqui. Muitas passagens nos falam desse altar que ele edificou o Senhor, mas não fala que Ló edificou um altar. Abraão edificava um altar para adorar o Senhor. Essa era a diferença da vida de Abraão. Abraão edificava o altar. Então nós temos que ter um altar no nosso coração para adorar o Senhor. Quando o nosso altar está de pé no coração, nós temos tempo para o Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, buscamos ao Senhor. Por que muitas pessoas não fazem isso? Porque o altar está quebrado, está derrubado. Existem outros altares mais importantes na vida da pessoa, aonde ela se prostra diante daqueles outros altares, os altares de Baal. Mas Abraão tinha o altar do Senhor. Ele voltou para onde ele havia edificado. Ele voltou para o lugar onde ele tinha edificado o altar do Senhor. E ali ele invocou o Senhor. Versículo 5. Também Ló ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ló também prosperou junto ao seu tio. A terra, porém, não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois seus rebanhos eram muitos de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Irmãos, quando algo não está de acordo com a vontade de Deus na nossa vida, vai haver conflito no ambiente. Aqui estava tendo conflito
entre os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abraão. Quando algo não está de acordo com a vontade de Deus, vai haver conflito para que haja separação. Conflito, irmãos, é uma movimentação, é algo que movimenta. Se movimenta, ele vai separar. Nós vemos um terremoto, quando movimenta, não abre as brechas, não abre, né? Então é assim. O conflito, ele é um movimento para que haja separação. Quando uma coisa não está de acordo, não está da vontade de Deus, vai haver conflito para que haja separação. 8. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Então Abraão era um pacifista, ele não queria que houvesse essa contenda. Por quê, irmãos? Porque é melhor viver em paz, com a vontade de Deus, longe daquilo que desagrada a Deus. É melhor do que às vezes insistir numa situação onde fica gerando conflito e não agrada a Deus. 8. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti e os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. 9. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que apartes de mim. Então, irmãos, partiu de quem? De Abraão. Rogo-te que apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolheres a direita, irei para a esquerda. Olha, irmãos, o que é isso na vida de Abraão? O que significa? Ele falou: te dou a oportunidade de você escolher. Por quê? Porque Abraão, ele não confiava na sua riqueza ou na terra que estava próspera, mas ele falava assim, dentro de si: eu creio no meu Deus, para onde eu for, Deus vai me abençoar. Glória a Deus. Então nós temos que ter a fé de Abraão, irmãos. Às vezes tem situações que nós temos que dar a opção para o outro: ó, você escolhe, o que você quer? Mas eu quero Deus, porque aonde Deus me levar, eu vou prosperar, porque Deus é comigo. Aleluia. Não é a circunstância, eu não vou crer na circunstância, eu não vou ficar dependendo de outros, com medo de me faltar alguma coisa, ou disso ou daquilo, porque o Senhor está comigo aonde eu estiver. Abraão, ele pensava consigo: mesmo que eu for para os montes, onde só tenha pedregulho, eu ainda vou prosperar, porque Deus vai fazer eu prosperar. Glória a Deus. E foi o que aconteceu. Então ele cria em Deus, ele não dependia. Nós não podemos depender de outros seres humanos. Nós temos que depender do Senhor. É claro que se Deus quiser colocar uma pessoa para nos abençoar, glória a Deus, Deus vai colocar e vai nos abençoar. Mas nós não podemos depender de outra pessoa. Temos que ser livres do Senhor. Eu me lembro uma vez que eu vi um testemunho do pastor Jorge Linhares, que ele falava que quando ele começou a igreja lá, Batista de Getsemane, a igreja precisava construir e Deus pega e envia mantenedores da obra que investiam na obra com bastante valores, empresários, e ele fala que ele tinha um Fiat 147 onde ele carregava tijolo. Ele carregou muito tijolo dentro do Fiat 147 para fazer a casa de Deus. E aí ele fala que ele estava tão contente com aquela situação que ele acabou ficando descansado, né? Já não estava buscando o Senhor como buscava antes, porque o dinheiro estava entrando, os empresários estavam mantendo. Quando quer ver, Deus tira aquela ajuda. Acabou a ajuda dos empresários, acabou o dinheiro. E aí ele entendeu que ele tinha que buscar no Senhor e não era nos homens. E aí Deus deu a vitória para ele e ensinou para ele que não era o dízimo daqueles irmãos empresários que ia fazer a obra de Deus, mas era o próprio Deus que estava usando o que ele queria usar para poder fazer a obra.
Então, ele aprendeu essa lição. E Abrão já sabia disso. Não, meu Deus é que me sustenta. E aí no 9 ele diz assim, não está, o 10. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ele era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, assim se apartaram um do outro. O versículo 11, irmãos, nos ensina aqui que nós não podemos ter a atitude de Ló. Ló viu com seus olhos da carne. Ele olhou e falou, não, essa campina é bem regada, vai nascer muita verdura aqui, o meu gado não vai passar fome. A visão dele estava na horizontal. Estava olhando para as coisas da terra, os recursos dessa vida e as circunstâncias dessa vida. E Abraão estava olhando vertical, para cima, para os céus, da onde vem o verdadeiro recurso. Então a visão de Ló foi a cobiça dos olhos. E nós sabemos qual foi o resultado disso aqui. Capítulos à frente aqui vai dizer, se não fosse ali Deus, Abrão orando a Deus, intercedendo a Deus, tem uma situação aqui que Ló, ele é sequestrado, Abraão vai numa confederação de reis, vai buscar Ló, da onde ele havia sido sequestrado, ou seja, precisou Abraão ir lá ainda socorrer a Ló, e depois, através da oração de Abraão, quando Deus ia mandar fogo para Sodoma e Gomorra, para queimar tudo ali onde Ló estava, Deus envia os anjos para puxar Ló pelas mãos, para que Ló não fosse destruído uma cidade. Está vendo, irmãos? Pessoas que elas têm a cobiça dos olhos, escolhem pelas circunstâncias dessa vida, Deus tem um trabalho de ir lá, mandar o servo dele buscar, resgatar uma vez e depois mandar o anjo lá arrastar Ló para fora. Ou seja, Ló era aquele crente carnal, onde dava trabalho para Deus. Abraão não, Abraão ali caminhava pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Olha, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 13, irmãos. O crente carnal, que ele olha para as coisas deste mundo é como Sodoma e Gomorra, aonde tem grandes pecadores contra o Senhor. Então o crente carnal acaba fazendo parte das coisas deste mundo e corre o risco de ser destruído junto com ele. Por quê? Porque os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. Quem está fora da presença de Deus lá no mundo são grandes pecadores contra o Senhor. A palavra de Deus fala que amontou para si ira, até que, se porventura eles se arrependerem, Deus tem misericórdia, tira eles debaixo dessa ira em Cristo Jesus e salva eles. Mas eles têm que querer. Mas enquanto estiver lá no mundo, está lá debaixo da ira de Deus. 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Irmãos, o 14 e o 15 aqui, o que nós entendemos? A palavra de Deus diz no 14, depois que Ló se apartou dele, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha para o lugar onde estás. Irmãos, só depois que houve este apartar, este separar, Deus fez a promessa a Abraão. Então tem situações que nós temos que separar daquela situação que desagrada a Deus, para poder Deus fazer a promessa.
Enquanto não houve essa cisão, essa separação, não houve a promessa da parte de Deus. Então tem coisas na nossa vida que ela vai se realizar quando nós separarmos daquilo que não agrada a Deus, se apartarmos daquilo que não é da vontade de Deus. Versículo 16: farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, pois eu andarei a ti. Aleluia. Glória a Deus. Está aí a promessa de Deus, e Deus cumpriu. Deus deu a terra à sua descendência, a descendência de Abraão. Hoje o povo de Israel está lá até hoje. Está tendo luta? Está. Mas enfim, a terra é deles. Deus vai continuar cumprindo essa promessa, que a terra vai continuar sendo deles. Amém? O 18, para nós encerrarmos. Então mudou Abraão as suas tendas. Depois que houve a cisão, a separação, Abraão também mudou as suas tendas. Mudou a vida de Abraão, irmãos. E foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Mais uma vez, Abraão edifica um altar. Deus muda ele de lugar. Não, agora você vai habitar junto a Hebrom, nos carvalhais de Mamre. E aí ele edifica o altar. Amém, igreja? Essa palavra que eu deixo para a igreja. Peço que a igreja venha meditar durante essa semana nessa palavra. Que Deus venha dar sabedoria, compreensão, para que os irmãos entendam aquilo que nós temos que tirar da nossa vida. Para que Deus venha operar as maravilhas dele de forma plena na nossa vida. Amém? Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos diante do Senhor todos os pedidos de oração, pedindo ao Pai que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, tenha misericórdia dessas famílias, tenha misericórdia de todos aqui que colocaram com fé o pedido de oração aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Visita eles na tua graça, visita eles na tua misericórdia e bondade. Envia os teus anjos, ó Pai, com o teu poder, o poder do teu Espírito Santo, para fazer maravilha, para fazer, ó Pai, transformação nessas vidas, para que essas vidas se rendam a Ti, para que haja salvação nessas famílias, para que haja cura física, cura de toda sorte de enfermidade, ó Pai, em nome de Jesus. Prevaleça a saúde do Senhor, ó Pai, conforme a Tua palavra. Cura, tira as dores, tira as enfermidades, em nome de Jesus. Quebrando os corações que precisam de uma conversão, aquele familiar difícil de conduta, ó Pai, que precisa do Teu Espírito Santo. Entra com a providência na vida deles, entra com o Teu Espírito para fazer a obra, quebrantar o coração, amolecer o coração, e essas pessoas venham ceder ao Pai e fazer uma aliança com o Senhor. Abençoa nosso país, ó Pai, representado por esta bandeira do Brasil, Pai. A palavra de Deus fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós entregamos essa nação nas Suas mãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Teu Filho reina sobre a nossa nação. Pai, abençoa os governantes, que eles venham ser justos com a nação, ó Pai, abençoa o povo, que este povo venha servir o Senhor, venha se converter, para que essa nação seja uma nação segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, uma nação que Te agrada, no nome de Jesus, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu peço também, Senhor, a bênção do Senhor sobre toda a igreja, ó Pai, sobre cada irmão, sobre cada irmã que tem se colocado, ó Pai, fielmente na Tua presença, tem buscado, ó Pai. Pai, dá uma resposta ao que eles têm pedido ao Senhor. Entra com providência na vida deles. Dá saúde. Dá, Pai, saúde emocional, Pai. Tira o cansaço, tira, Pai, se porventura vem querer um espírito de depressão, Pai, tira em nome de Jesus. Abençoa a vida espiritual deles, o ministério, Pai, em nome de Jesus, que seja próspero, que venha crescer no nome de Jesus, que haja salvação nas famílias, ó Pai, dos Teus servos, ó Pai, no lar, que haja a bênção do Senhor, Pai,
nós repreendemos todo o mal, Pai, em nome de Jesus, sobre a tua igreja. Que não prevaleça nada que é da vontade do diabo ou nada da vontade dos homens malignos, ó Pai. Caia por terra tudo em nome de Jesus e que o teu Espírito Santo venha fazer morada permanente sobre a vida deles, sobre os lares, ó Pai, sobre a família, ó Pai. Que a obra do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, seja poderosa na vida deles, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que abençoa Abraão e abençoa a igreja, abençoa cada um dos que aqui estão, ó Pai. O Senhor é o Deus, dono do ouro, dono da prata, ó Pai, então pedimos, ó Pai, que o Senhor prospere a igreja, ó Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é o dono do ouro, Pai. A palavra do Senhor fala que nós vamos caminhar por ruas de ouro, Pai, ruas de cristais, ó Pai. Então nós cremos, ó Pai, na tua prosperidade para a igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Eu vejo, Senhor, o ouro do Senhor sobre a mão dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Dá saúde, dá prosperidade sobre a igreja, Pai. E dá salvação na família também, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por este culto, obrigado por essa noite, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade. Abençoa a semana dos irmãos, abençoa a nossa semana, Senhor, no trabalho, no lar, Pai. Em nome de Jesus, aqui no ministério da igreja, Senhor, que seja uma semana cheia das bênçãos do Senhor, ó Pai, para a glória do teu santo nome, ó Pai, é o que eu te peço, te agradeço e abençoo toda a igreja em nome de Jesus. Amém.